Com toda a polêmica do príncipe Andrew, uma dúvida, ou pelo menos algumas informações dão conta que o título de York pode ser banido ou pelo menos esquecido, já que quem utilizava este ducado, aliás, continua no papel apenas no sentido figurado das coisas. O Andrew, agora ex-príncipe, não usa mais esse ducado. O título é importantíssimo dentro da realeza. E quem estaria com esse título lá no futuro? Se você apostou no príncipe Louis, acertou. Mas quais seriam os planos do príncipe William, futuro rei, para esse título manchado pelo seu tio Andrew? Vem que eu vou te explicar. Seja muito bem-vindo aqui no Hora da Resenha, que agora é a hora da tradição do protocolo. Se inscreva, curta. É importante todo este movimento. Aliás, já comente. Já fez isso? Pronto. Engajar é preciso e muito importante. Já ative as notificações e compartilhe. Hype esse vídeo. Assim você ajuda a pontuar e ficar numa boa aqui na plataforma. Pessoal, eu fiz um grupo e vai começar a rolar vídeos especiais, exclusivos, e vai sair de lá. Se torne membro, seja membro lá da corte do Edu. Existem uma variedade de privilégios para você. O que você está esperando? Quero que você se inscreva. Gente, pelo menos 5 inscritos hoje. Quem sabe o próximo vídeo já coloque o nome de vocês aqui no final do vídeo. Combinado? Então vamos lá? Olha, essa história está dando o que falar. Só dá, pelo menos, o príncipe Andrew em todos os jornais. E uma das questões que está aparecendo agora é o ducado. O título de Duque de York continua com ele no papel. Este título requer um pedido formal para o parlamento. E o parlamento está ali com o rei, tá? O primeiro-ministro, deu um ok, autorizou, pelo menos apoiou a decisão do rei Charles, já que é um título que eu expliquei, que é um título de honra, mas que não precisava do parlamento por conta da crise, da divisão, que isso aconteceria caso a monarquia ou o parlamento. Então, reatifico, este ducado, esse título continua com Andrew no papel, mas ele abdicou. Simbolicamente, publicamente, ele se retirou por conta do caso de Jeffrey Epstein, que causou mais uma vez, ou pelo menos outro tsunami na família real, por conta aí do rei Charles ter sido, vamos dizer, achincalhado no meio do povo. Eis que os desdobramentos são esses. Mas assista os próximos vídeos, porque ele ainda continua recebendo uma graninha e é aquela coisa, aquele acordo que deve ter rolado entre o rei Charles e o Andrew. Enfim, vamos falar sobre o título. Então, esse título, ele só volta para o rei caso o parlamento retire ou prossiga com algum processo formal ali no parlamento, coisa que já está sendo debatido, mas não existe uma força grande, até porque agora, com a decisão do rei, é quase como uma manobra para evitar todo este problema, como eu disse anteriormente. Então, portanto, está lá no papel, só vai voltar para o monarca quando o príncipe, ex-príncipe Andrew, morrer. Assim, esse título volta para o príncipe William, quer dizer, o futuro rei, o rei William, no caso, se o rei Charles não estiver vivo, mas é por aí. Esse título, tradicionalmente, vai para o filho mais novo do monarca. Então, a gente tem algumas dúvidas que pairam no ar. Bem, o Andrew não é o filho mais novo da rainha Elizabeth II e do príncipe Philip, o príncipe consorte. Vamos que eu vou explicar, porque tem o Edward. Existe uma diferença de quase 12 anos de Charles para Andrew e depois quase 14, 15 anos para o Edward, tá bom? Esse título de York ele foi criado justamente para contemplar o filho mais novo, o segundo filho, homem do rei. Mas geralmente o filho mais novo, por quê? Já que existe o príncipe de Gales, outras honrarias, o filho mais novo é aquele que ficaria ali jogado.
E para ter privilégios ou para dar um agrado e ter benefícios financeiros da coroa e uma posição dentro da monarquia e não ficar ali, né, pairando como sombra apenas, mas são sombras do herdeiro, o rei Eduardo III então decide fazer este título. Então esse título tem quase 800 anos, se eu não me engano, muitos séculos atrás. Então, tradicionalmente, o filho mais novo do monarca recebe esse título automaticamente. Então, um morre, volta para o monarca e o monarca concede para o filho mais novo, tá? Então fica neste ciclo. Sendo assim, quando a rainha Elizabeth II dá o título lá em 1986 para o Andrew, já tínhamos o Edward. E aí muitos começam a falar, nossa, é porque ele era o preferido da rainha, por aí. Só que esses títulos são concedidos a homens. Mulheres não recebem esses títulos de ducado, de baronato. É uma lei, tá bom? Até anos atrás, gente, a mulher, como a princesa Anne, ela não tinha direito da sucessão direta, por exemplo. Se acontecesse algo com o príncipe Charles, na época, príncipe Charles, o príncipe de Gales, ia para o príncipe o Andrew. Por isso, esse título vai para o segundo filho, que está diretamente ligado à sucessão. Entenderam? Então, a rainha concedeu esse título para o príncipe Andrew, que porventura na época era o segundo da linha de sucessão e não a Anne por ser mulher. Então, em 1986, ele se casa com a Sarah e ele ganha esse título emblemático. Por quê? Vários reis foram monarcas, mesmo não sendo príncipe de Gales. Oh, como antigamente a linha de sucessão sofria, por exemplo, o primeiro filho morria, aí geralmente o duque de York, ou aquele que estava com este título, recebia essa honraria e subia e ascendia ao trono. Como o rei George V, aconteceu isso com ele, avô da rainha Elizabeth II, e com o pai, o George VI. Isso na história recente da monarquia. O próprio Henrique VIII aconteceu a mesma coisa. Então, o príncipe de Gales, os dois morrem, no caso, historicamente, e apenas a abdicação do rei Eduardo VIII, que abriu caminho para George VI. Então, o Ducado de York é muito importante para a monarquia, é um símbolo esse título. E aí você pode se perguntar, tá, por que não foi para o Harry? Porque o Andrew está vivo. E esse título ainda continua lá, vamos dizer, cadastrado no nome do príncipe Andrew, ex-príncipe Andrew, o filho da rainha Elizabeth II, com o príncipe Philip, o seu pai, o príncipe consorte. Sendo assim, o Harry não poderia receber este título com um tio vivo, a não ser que o rei esperasse, não, esse título é do Harry, quando o Andrew morrer vai para ele, só que a rainha dá outro ducado para o príncipe Harry, que vai também para Meghan, depois virou aí objeto de discussão, sobrenome, essas coisas todas. Toda a nossa visão aqui agora, deste momento, não vai, até porque acumular ducados não é e não faz nenhum sentido, pelo menos na história da monarquia britânica. E aí você pensou nele, o pequeno Louis, que é o filho mais novo do futuro monarca, do príncipe William, com Catherine, a princesa de Gales. O príncipe Louis, muitos sabem, o seu jeito carismático chama a atenção de todos. E, consequentemente, não existe uma lei, já que essa lei foi mudada pela rainha Elizabeth II. Por quê? Porque as mulheres, como eu falei, não assumiam o trono ou não ascendia ao trono sendo a segunda filha, mas agora pode com a mudança da lei feita pela rainha Elizabeth II com pressão, tá? Porque ela não queria, porque ela não gosta de mexer na tradição, no protocolo, mas por conta do tempo que vivemos, da modernidade, passa-se então a igualdade de gênero e, no caso, as mulheres podem assumir também na linha de sucessão ou ser rainha imediatamente, do então com a rainha Elizabeth II. Portanto, o terceiro da linha de sucessão é o príncipe Louis. E, consequentemente, quando Anne
morrer, o título de princesa real vai para a princesa Charlotte. Estão acompanhando? Então, o ducado de York automaticamente iria para o príncipe Louis. Só que daqui a uns anos ainda, porque precisa de casar, tem todos os protocolos. Se a gente observar os movimentos do príncipe William e de Kate Middleton, nós olhamos que a criação, ou pelo menos o jeito que eles estão conduzindo a criação dos seus filhos, é bem diferente do que nós estamos olhando dentro da realeza durante séculos e séculos. Pode ser, nesses dias eles recusaram a figura do pequeno Louis como patrono. Ele recebeu um convite para ser e eles falaram, agradeceram, mas não. A ideia é deixar que eles observem, no caso os filhos, tudo isso, tenham dimensão e eles que busquem, eles que queiram fazer isso. Isso aconteceu com o príncipe Edward. O príncipe Edward não assumiu quando ele se casa que ele queria estar com menos afazeres, aproveitar mais a vida do jeito que ele pensa ou pensava em continuar sem uma pressão da monarquia. E assim foi feito. Mas a rainha Elizabeth II prometeu ao Edward o título do pai, o Duque de Edimburgo, que também é importante. E assim aconteceu. Após a morte do Duque de Edimburgo, o título passa para o príncipe Edward. Toda uma tradição. O que vai acontecer agora? Tá, se Andrew morrer, esse título volta para o monarca, aí no caso pode ser o príncipe William. Supor que isso aconteça daqui a alguns anos. Ele pode guardar, monitorar esse título e conceder ao filho quando ele se casar, quando acontecer mesmo a sua maioridade. Só que através desse escândalo todo, o título, julgam, os historiadores, pesa bastante. E isso poderia dificultar ou poderia aposentar esse título, pelo menos nesta dinastia ou nesta parte da sucessão que está com o príncipe William. Então, a ideia que roda é que esse título de York, ao invés de ir para o príncipe Louis, pode ser que ele receba outro título, ou dependendo até lá como vai ser a dinâmica dos galeses neste momento, que no caso é a família do príncipe William, pode ser que as coisas mudem, porque o príncipe William já deu sinais que, vai mudar muita coisa, fiquem ligados, informações. Existe uma forte teoria, especulação, que o príncipe William vai aposentar este título por conta de todos os escândalos envolvidos. Vamos dizer que virou um mau agouro. Só que a gente lembra que outros reis utilizaram esse título e foram reis, monarcas prósperos. Então, existe aí uma grande dificuldade e uma grande discussão. Qual o futuro deste título? Bem, acredito que tradicionalmente, não por conta do Andrew, eu acredito que o título não está ligado nas coisas que o ex-príncipe Andrew faz. Mas tradicionalmente, acredito que a força do ducado aí permanece. Mas realmente a história agora e a visão dos seus súditos é bem diferenciada e talvez com este movimento de aposentar esse título mostra a ligação do príncipe William com o desejo do público, dos fãs da realeza e de seus súditos. É um exemplo a ser dado. Histórias, curiosidades e também aí uma movimentação para o futuro, e o futuro que reserva para o príncipe Louis. Na verdade, gente, é muito cedo, mas existe toda esta questão e este debate, já que nós estamos falando de uma instituição tradicional e cheia de protocolos. Muito que bem, o que você acha? Comente. Aliás, palavra surpresa, hashtag tradição. Eu vou saber que você ficou até o final. Me siga lá no meu Instagram, @edu_coutinho com 2 T's. Te espero lá. Fui.